Desde a divulgação dos jogos da Loteca, algumas partidas mudaram completamente de cenário. Desfalques importantes alteram o equilíbrio de vários confrontos. E muita gente ainda vai jogar sem considerar isso. Aqui você vai ver quem perde mais com as ausências, quem quase não sente e onde isso muda o risco do jogo. Nós somos Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa a análise dos desfalques da Loteca. Jogo 1. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras chegam para este jogo carregando não apenas a rivalidade histórica, mas também o peso das escolhas feitas ao longo da temporada atual da competição. O Corinthians entra com um elenco que sofreu ajustes importantes por conta de desfalques pontuais, especialmente em setores de construção e recomposição defensiva, o que obriga a equipe a adaptar o ritmo e o desenho do meio de campo. A ausência de peças de confiança altera o comportamento coletivo, fazendo o time alternar momentos de pressão com fases mais reativas, algo que já foi visto em jogos recentes e que exige atenção redobrada em campo neutro, onde o controle emocional costuma pesar mais do que o apoio das arquibancadas. Do outro lado, o Palmeiras apresenta um cenário de elenco mais estável, mas nem por isso livre de desafios. Alguns jogadores vêm sendo geridos com cautela por conta da sequência de partidas e da necessidade de manter intensidade ao longo do calendário. Isso reflete diretamente no estilo de jogo, que continua baseado em compactação, transições rápidas e leitura tática apurada, mas que em determinados jogos mostrou oscilações quando precisa assumir o protagonismo absoluto. Em confrontos diretos recentes, o Palmeiras demonstrou maior capacidade de ajustar a estratégia durante o jogo, enquanto o Corinthians se destacou quando conseguiu impor duelos físicos e reduzir espaços entre linhas. O histórico entre as equipes na temporada reforça um padrão de equilíbrio tenso, com jogos decididos mais por detalhes do que por domínio amplo. O mando de campo neutro no estádio Mané Garrincha tende a neutralizar vantagens tradicionais e amplia a importância da concentração desde o início. As condições climáticas e o gramado costumam favorecer um jogo mais técnico, mas a arbitragem, conhecida por permitir contato em clássicos decisivos, pode influenciar o ritmo e o nível de intensidade, especialmente em disputas pelo meio. Esse contexto costuma abrir margem para erros pontuais, expulsões ou lances decisivos em bola parada. Há também o fator dos próximos compromissos no calendário, que pesa na gestão de elenco. Ambas as comissões técnicas sabem que não se trata apenas de vencer este jogo, mas de preservar jogadores-chave para a sequência da temporada. Isso pode resultar em escolhas mais conservadoras em determinados momentos, mesmo em um clássico de alto impacto. Curiosamente, em partidas assim, a zebra costuma aparecer quando uma das equipes subestima a capacidade de adaptação da outra, seja por excesso de confiança ou por leitura tardia das mudanças táticas durante o jogo. Análise final. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2. Portuguesa e Ponte Preta. O confronto coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol paulista que chegam pressionadas por contextos distintos, mas com desafios parecidos na gestão do elenco. A Portuguesa entra em campo lidando com limitações claras de profundidade, especialmente em setores defensivos e de criação, onde desfalques recentes obrigaram a comissão técnica a promover ajustes de função e testes internos. Isso altera o comportamento coletivo, já que o time tende a baixar linhas em determinados momentos e acelerar transições como forma de compensar a menor capacidade de controle prolongado da posse. A Ponte Preta, por sua vez, apresenta um elenco mais encorpado, mas também convive com ausências pontuais que afetam a intensidade do meio de campo, setor que normalmente dita o ritmo da equipe. Esse desequilíbrio cria um duelo interessante de propostas, com um lado buscando segurança e o outro tentando impor ritmo mesmo sem força máxima.
O histórico de confrontos diretos entre Portuguesa e Ponte Preta ajuda a entender por que esse tipo de jogo raramente é simples. Tradicionalmente, são partidas marcadas por muito contato físico, poucos espaços e decisões concentradas em detalhes, como bolas paradas ou erros individuais forçados. Mesmo quando uma das equipes chega em melhor fase, o confronto costuma nivelar forças, muito em função do respeito tático mútuo e do conhecimento das características do adversário. Esse padrão histórico pesa psicologicamente, sobretudo, para jogadores mais jovens, que sentem a responsabilidade de manter a competitividade em um duelo que nunca permite relaxamento. Observando a forma recente dentro da competição atual, a Portuguesa mostra evolução em organização defensiva, mas ainda sofre para sustentar intensidade durante todo o jogo, especialmente quando precisa reagir a um cenário adverso. Isso está diretamente ligado à rotação do elenco e ao desgaste acumulado de atletas que vêm atuando de forma consecutiva. A Ponte Preta apresenta maior regularidade competitiva, com um modelo de jogo mais estável, embora nem sempre eficiente no último terço do campo. Quando enfrenta defesas mais fechadas, o time demonstra certa dependência de jogadas laterais e cruzamentos, o que pode ser previsível se não houver variação. O mando de campo, ainda que não represente um ambiente totalmente hostil para nenhum dos lados, influencia na forma como a Portuguesa se posiciona emocionalmente. Jogar fora de seus domínios habituais reduz o impacto da torcida, mas também diminui a pressão direta, algo que pode favorecer um plano de jogo mais cauteloso. A Ponte Preta, acostumada a atuar em diferentes cenários, tende a se adaptar melhor a esse tipo de contexto, mantendo postura competitiva desde o início. As condições climáticas e o estado do gramado entram como fatores silenciosos, capazes de favorecer quem aposta em jogo mais direto e físico, especialmente se o campo não permitir troca de passes com fluidez. A arbitragem assume papel relevante em partidas com esse perfil. Confrontos entre equipes tradicionais, com histórico de duelos duros, costumam testar o critério do árbitro desde os primeiros minutos. Um controle mais rigoroso pode quebrar o ritmo e favorecer quem prefere jogo cadenciado, enquanto uma condução mais permissiva tende a beneficiar equipes que usam intensidade e contato como armas estratégicas. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, pode alterar completamente o desenrolar do jogo e até a leitura emocional dos atletas em campo. No aspecto estratégico, a gestão de elenco para os próximos compromissos também pesa. A Portuguesa precisa equilibrar competitividade imediata com preservação física, evitando agravar o quadro de desfalques. Isso pode resultar em substituições planejadas e mudanças de postura ao longo do jogo. A Ponte Preta, com calendário igualmente exigente, tende a administrar esforço de alguns jogadores-chave, o que abre espaço para variações táticas e possíveis oscilações de desempenho dentro da própria partida. Esse tipo de cenário é fértil para surpresas, especialmente se um dos lados conseguir aproveitar melhor os momentos de instabilidade do adversário. Análise final. Tudo indica um jogo de leitura tática apurada, onde os desfalques e a condição atual dos elencos pesam tanto quanto a qualidade individual. A Portuguesa aposta na organização e na entrega coletiva para compensar limitações, enquanto a Ponte Preta tenta transformar sua maior consistência em controle do confronto. Ainda assim, o equilíbrio histórico, a natureza competitiva do duelo e os fatores externos criam um ambiente propício para uma zebra silenciosa, aquela que nasce da soma de pequenos detalhes e não de um favoritismo claro em campo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3. Asa e Penedense. O duelo coloca em campo duas equipes que se conhecem bem dentro do contexto estadual e que chegam marcadas por ajustes forçados no elenco ao longo da temporada atual. O Asa convive com desfalques que impactam principalmente a estrutura defensiva e a saída de bola, obrigando o time a adaptar seu estilo para uma proposta mais cautelosa em determinados momentos.
A ausência de peças experientes reduz a margem de erro e aumenta a responsabilidade coletiva, fazendo com que o time valorize mais a compactação e a leitura de jogo. Já o Penny Dance apresenta um elenco mais enxuto, mas com menor rotatividade, o que gera desgaste visível em atletas-chave e exige gestão cuidadosa para manter intensidade durante todo o jogo. O histórico de confrontos diretos ajuda a explicar por que esse encontro raramente se resolve de forma simples. São partidas tradicionalmente marcadas por equilíbrio, disputas físicas e poucos espaços, nas quais o mando de campo costuma influenciar mais o comportamento emocional do que propriamente a tática. Em vários desses jogos, quem consegue controlar a ansiedade e aproveitar erros pontuais acaba ganhando vantagem, o que reforça a importância da concentração desde o apito inicial. Esse tipo de retrospecto pesa na preparação mental, especialmente para jogadores mais jovens que ainda estão se firmando em jogos de maior responsabilidade. A forma recente das equipes na competição atual mostra caminhos diferentes. O Asa demonstra maior capacidade de organização sem a bola, mas ainda encontra dificuldades para sustentar pressão ofensiva constante, muito em função das ausências e do desgaste acumulado. O Penedense, por outro lado, apresenta uma postura mais propositiva quando encontra espaços, mas sofre quando é obrigado a construir contra defesas bem postadas. Esse contraste de estilos cria um jogo de paciência, onde cada decisão errada pode mudar completamente o cenário. O mando de campo favorece o Asa no aspecto simbólico, com apoio mais presente e familiaridade com o ambiente, mas também traz uma cobrança extra por desempenho. O Penedense, acostumado a atuar em contextos menos favoráveis, tende a se sentir mais confortável em um jogo de resistência, explorando transições e momentos de instabilidade do adversário. As condições climáticas e o estado do gramado entram como fatores relevantes, já que podem limitar a velocidade da bola e favorecer um jogo mais direto e físico, cenário comum nesse tipo de confronto. A arbitragem ganha importância em um duelo com histórico de intensidade elevada. Um critério mais rigoroso pode reduzir o número de disputas mais duras e favorecer quem prefere um jogo mais cadenciado, enquanto uma condução mais permissiva tende a aumentar o contato físico e o desgaste emocional. Esse detalhe costuma influenciar diretamente o ritmo do jogo e a forma como as equipes ajustam sua postura ao longo do tempo. Pensando nos próximos compromissos, a gestão de elenco pesa nas decisões estratégicas. O Asa precisa equilibrar a necessidade de resultado com a preservação física de atletas que já vêm acumulando minutos. O Penedense enfrenta dilema semelhante, já que a falta de peças de reposição em alguns setores limita as opções de mudança. Esse contexto abre espaço para surpresas, aquelas zebras que surgem não por superioridade técnica clara, mas pela soma de desgaste, erros pontuais e leitura inadequada de momentos-chave do jogo. Análise final. O confronto se desenha como um teste de maturidade tática e emocional, em que desfalques, forma recente e gestão de elenco têm peso semelhante ao talento individual. O equilíbrio histórico, aliado às características dos times e aos fatores externos, constrói um cenário onde a atenção aos detalhes e adaptação ao longo do jogo se tornam determinantes para entender o que pode acontecer em campo. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Ceilândia e Capital. O confronto reúne duas equipes do cenário local, que chegam com leituras diferentes de elenco e momento, mas igualmente impactadas por desfalques que moldam o plano de jogo. O Ceilândia precisa lidar com ausências em setores que influenciam a proteção defensiva e a construção inicial, o que exige maior disciplina posicional e escolhas mais conservadoras na saída de bola. Essa realidade costuma tornar o time mais reativo em fases do jogo, priorizando compactação e controle emocional. O Capital, por sua vez,
apresenta um elenco com maior mobilidade entre funções. Porém, sente a falta de peças que dão equilíbrio ao meio, fator que afeta a sustentação do ritmo quando a partida se alonga. O histórico de confrontos diretos carrega um padrão de jogos truncados, com muita disputa por espaço e decisões concentradas em momentos específicos. Quando essas equipes se enfrentam, o contexto costuma falar alto e raramente o duelo se resolve apenas pela qualidade individual. Há um componente psicológico forte, já que o conhecimento mútuo reduz o fator surpresa e amplia a importância da leitura de jogo. Esse tipo de cenário favorece quem erra menos e consegue manter concentração mesmo sob pressão. A forma recente dentro da competição atual revela nuances importantes. O Silniti Trilanunja demonstra organização defensiva consistente, mas alterna bons e maus momentos na produção ofensiva, muito em função das mudanças forçadas no elenco. Já o Capital apresenta maior iniciativa com a bola quando encontra espaço, porém sofre para manter intensidade constante, especialmente diante de adversários que fecham linhas e obrigam o jogo a ser pensado com mais paciência. Esse contraste cria um duelo de estilos, em que cada fase da partida pode pender para um lado diferente. O mando de campo tende a influenciar mais o aspecto emocional do que o tático. O Ceilândia se sente mais confortável com o ambiente, o que ajuda na comunicação e na execução de um plano mais seguro. O Capital, acostumado a contextos variados, costuma responder com postura competitiva, explorando momentos de instabilidade do adversário. As condições climáticas e o estado do gramado entram como fatores silenciosos, capazes de reduzir a velocidade do jogo e favorecer propostas mais diretas, algo que pode alterar a dinâmica esperada. A arbitragem assume papel relevante em um confronto de intensidade elevada. Um critério mais rigoroso pode quebrar o ritmo e diminuir o número de disputas mais duras, enquanto uma condução mais permissiva tende a aumentar o contato físico e o desgaste. Esse detalhe costuma influenciar ajustes ao longo do jogo, tanto na postura defensiva quanto na agressividade das ações ofensivas. Pensando nos próximos compromissos, a gestão de elenco se torna decisiva. O Ceilândia precisa equilibrar a necessidade de competitividade com a preservação física de atletas que já acumulam minutos. O Capital enfrenta dilema semelhante, principalmente pela menor margem de reposição em alguns setores. Esse contexto abre espaço para zebras silenciosas, aquelas que surgem da soma de desgaste, escolhas estratégicas e leitura inadequada de momentos-chave. Análise final. O jogo se apresenta como um teste de maturidade tática e controle emocional, em que desfalques, forma recente e gestão de elenco pesam tanto quanto o talento individual. O equilíbrio histórico, aliado aos fatores externos e ao estilo das equipes, constrói um cenário onde atenção aos detalhes e capacidade de adaptação tendem a definir o entendimento do confronto. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5. Portuguesa e Nova Iguaçu. O confronto reúne duas equipes que chegam moldadas por contextos bem específicos da temporada atual, com desfalques que influenciam diretamente a leitura estratégica do jogo. A Portuguesa entra pressionada por ajustes constantes no elenco, especialmente em setores que dão sustentação defensiva e equilíbrio na transição, o que obriga o time a jogar de forma mais compacta e cautelosa. A ausência de peças habituais altera comportamentos coletivos, reduz a fluidez ofensiva e aumenta a dependência de ações mais diretas. Do outro lado, o Nova Iguaçu apresenta um grupo mais estabilizado, mas também convive com baixas pontuais que afetam a intensidade do meio de campo, setor fundamental para o controle territorial e para a proteção da linha defensiva. O histórico de confrontos diretos entre essas equipes carrega um padrão de jogos competitivos e pouco previsíveis, geralmente marcados por equilíbrio emocional e decisões concentradas em detalhes.
Mesmo quando um dos lados chega em melhor momento, o duelo costuma neutralizar vantagens teóricas, muito pela familiaridade entre os clubes e pelo respeito tático mútuo. Esse retrospecto cria um ambiente em que a paciência e a leitura de jogo ganham peso maior do que a imposição técnica, algo que costuma aparecer principalmente nos minutos iniciais. A forma recente dentro da competição atual mostra a portuguesa buscando regularidade, mas ainda oscilando na capacidade de sustentar ritmo ao longo de todo o jogo. As mudanças frequentes no time titular impactam entrosamento e timing de pressão, fazendo com que a equipe tenha bons momentos isolados, mas dificuldades em manter constância. O Nova Iguaçu, por sua vez, demonstra maior organização coletiva e entendimento do próprio modelo de jogo, ainda que encontre obstáculos quando enfrenta adversários que fecham espaços e reduzem a velocidade das ações ofensivas. O mando de campo exerce influência mais emocional do que tática. A portuguesa se sente mais à vontade no ambiente, o que pode ajudar na comunicação e na execução de um plano mais disciplinado, mas também traz cobrança adicional por desempenho. O Nova Iguaçu, acostumado a atuar fora de seus domínios, tende a adotar postura mais pragmática, explorando erros e momentos de desconcentração do adversário. As condições climáticas e o estado do gramado entram como fatores importantes, capazes de favorecer um jogo mais físico e reduzir a qualidade da troca de passes, algo que costuma pesar em confrontos desse perfil. A arbitragem assume papel relevante em um duelo com tendência a disputas intensas. Um critério mais rigoroso pode diminuir o contato físico e favorecer quem prefere um jogo mais controlado, enquanto uma condução mais permissiva tende a elevar o nível de choque e o desgaste emocional. Esse aspecto costuma influenciar ajustes ao longo da partida, tanto na agressividade defensiva quanto na maneira de atacar espaços. Pensando na sequência da temporada, a gestão de elenco aparece como ponto sensível para os dois lados. A portuguesa precisa dosar esforço para não ampliar o quadro de desfalques, o que pode resultar em mudanças planejadas de postura ao longo do jogo. O Nova Iguaçu também administra carga física, especialmente em atletas que concentram funções táticas importantes. Esse cenário abre margem para surpresas, aquelas zebras que surgem quando desgaste, decisões estratégicas e leitura de momento se combinam de forma inesperada. Análise final. O jogo se desenha como um confronto de paciência, disciplina tática e controle emocional, em que desfalques, forma recente e gestão de elenco têm peso semelhante à qualidade individual. O histórico equilibrado, somado aos fatores externos e ao contexto atual das equipes, cria um ambiente propício para um duelo estudado, onde detalhes e capacidade de adaptação ajudam a entender o que pode se desenvolver em campo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6. Atlético Mineiro e Athletic Club. O clássico estadual apresenta um contexto de leitura fina sobre elenco e momento, já que as duas equipes chegam com desfalques que influenciam diretamente o comportamento coletivo. O Atlético precisa administrar ausências em setores de alta exigência física, o que altera a intensidade da pressão e a velocidade das transições ofensivas. Essa situação costuma levar o time a valorizar mais a posse e o controle territorial, reduzindo riscos desnecessários. O Athletic Club, por sua vez, sente baixas que afetam principalmente a consistência defensiva e a sustentação do meio, obrigando ajustes constantes de posicionamento e maior disciplina sem a bola. O histórico de confrontos diretos carrega um peso simbólico importante, mesmo com realidades distintas entre os clubes. Em jogos desse tipo, o Athletic costuma elevar o nível de concentração e competitividade, transformando o duelo em um teste de paciência para o adversário mais tradicional.
O Atlético, acostumado a ser o alvo principal, enfrenta o desafio de furar linhas compactas e lidar com um rival que cresce emocionalmente nesse cenário. Essa dinâmica histórica ajuda a explicar por que partidas assim raramente seguem um roteiro linear. A forma recente na competição atual mostra o Atlético com maior controle de jogo, mas ainda em processo de adaptação às mudanças forçadas no elenco. Há momentos de domínio claro, intercalados com quedas de intensidade que surgem justamente quando a rotação se torna necessária. O Athletic Club apresenta um comportamento mais reativo, explorando erros e espaços deixados pelo adversário, mas sofre quando precisa sustentar o jogo longe de sua área. Essa diferença de propostas cria um duelo de estilos bem definido, onde cada fase do jogo assume importância específica. O mando de campo tende a favorecer o Atlético no aspecto ambiental, com maior familiaridade e apoio, mas também adiciona uma camada de cobrança. O Athletic costuma se sentir mais confortável nesse papel de visitante, adotando uma postura estratégica de resistência e aproveitamento de oportunidades pontuais. As condições climáticas e o estado do gramado entram como fatores que podem nivelar forças, especialmente se limitarem à velocidade da bola e exigirem mais do jogo físico e da leitura de espaço. A arbitragem ganha relevância em um confronto com potencial de intensidade elevada. Um critério mais rígido pode reduzir o número de disputas mais duras e favorecer quem prefere um jogo mais controlado. Já uma condução mais permissiva tende a aumentar o contato e o desgaste, cenário que costuma beneficiar quem aposta em competitividade constante. Esse detalhe influencia diretamente ajustes táticos ao longo do jogo. Pensando na sequência da temporada, a gestão de elenco se torna decisiva. O Atlético precisa equilibrar ambição e preservação física, evitando ampliar o quadro de desfalques em um calendário exigente. O Athletic também administra desgaste, especialmente pela menor margem de reposição em alguns setores. Esse conjunto de fatores abre espaço para leituras inesperadas e para aquela zebra construída em pequenos detalhes, não em superioridade clara. Análise final. O confronto se desenha como um exercício de controle emocional e adaptação tática, em que desfalques, forma recente e gestão de elenco têm peso semelhante ao talento individual. A tradição de um lado e a competitividade do outro constroem um cenário onde a atenção aos detalhes, ritmo de jogo e leitura dos momentos ajudam a entender tudo o que pode se desenvolver em campo. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7. Novo Horizontino e São Bernardo. O encontro reúne duas equipes que chegam com leituras distintas de elenco, mas igualmente impactadas por desfalques que exigem ajustes finos no comportamento coletivo. O Novo Horizontino convive com ausências em setores de articulação e recomposição, o que influencia a fluidez ofensiva e obriga o time a escolher melhor os momentos de acelerar o jogo. Essa limitação recente reforça a importância do posicionamento e da ocupação de espaços, tornando a equipe mais criteriosa na construção. O São Bernardo também lida com baixas relevantes, sobretudo em peças de intensidade, fator que altera a dinâmica do meio de campo e pede maior disciplina tática para sustentar o plano ao longo do confronto. O histórico de confrontos diretos entre os clubes ajuda a entender por que esse duelo costuma ser decidido em detalhes. São jogos tradicionalmente equilibrados, com alternância de controle e poucos espaços concedidos, mesmo quando um dos lados vive momento mais estável. O confronto tende a nivelar forças pela semelhança de propostas e pelo conhecimento mútuo. Esse contexto histórico pesa na preparação emocional e transforma cada erro em um gatilho potencial para mudança de cenário. A forma recente na competição atual mostra o Novo Horizontino com boa organização sem a bola, mas ainda buscando constância na criação quando enfrenta linhas compactas. As mudanças forçadas no elenco
afetam o entrosamento e o tempo das ações ofensivas, criando períodos de domínio intercalados com momentos de queda de intensidade. O São Bernardo apresenta um modelo mais direto, valorizando transições rápidas, mas sente dificuldade quando precisa manter posse prolongada, especialmente diante de adversários que controlam bem o espaço central. O mando de campo influencia principalmente o aspecto emocional. O Novo Horizontino se sente mais confortável no ambiente, o que facilita a comunicação e a execução de um plano mais paciente, embora aumente a cobrança por desempenho. O São Bernardo costuma se adaptar bem como visitante, adotando postura competitiva e explorando erros pontuais do adversário. As condições climáticas e o estado do gramado entram como fatores silenciosos, capazes de reduzir a velocidade do jogo e favorecer quem melhor se adapta a um confronto mais físico. A arbitragem assume papel relevante em um duelo de intensidade constante. Um critério mais rigoroso tende a controlar disputas e diminuir o número de interrupções bruscas, enquanto uma condução mais permissiva pode elevar o contato e o desgaste emocional. Esse detalhe influencia diretamente a forma como as equipes ajustam marcação e agressividade ao longo do jogo. O planejamento para os próximos compromissos também pesa nas decisões estratégicas. O Novo Horizontino precisa equilibrar competitividade e preservação física para não ampliar o quadro de desfalques, o que pode resultar em mudanças graduais de postura. O São Bernardo enfrenta dilema semelhante, principalmente pela menor margem de reposição em alguns setores. Esse cenário cria espaço para zebras construídas na soma de desgaste, escolhas táticas e leitura inadequada de momentos-chave. Análise final. O jogo se desenha como um confronto de paciência, disciplina e adaptação, em que desfalques, forma recente e gestão de elenco têm peso semelhante ao talento individual. O equilíbrio histórico, aliado aos fatores externos e aos estilos de jogo, constrói um ambiente onde detalhes e controle emocional ajudam a explicar tudo o que pode se desenvolver em campo. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8. Guarani e Botafogo. O confronto reúne duas equipes tradicionais do futebol paulista que atravessam a temporada atual com desafios claros de elenco e ajustes forçados por desfalques. O Guarani chega lidando com ausências em setores de equilíbrio defensivo e articulação, o que influencia diretamente a fluidez do jogo e obriga a equipe a ser mais seletiva nas ações ofensivas. Essa condição costuma reduzir a agressividade inicial e aumentar a preocupação com cobertura e recomposição. O Botafogo também enfrenta baixas relevantes, sobretudo em peças que dão intensidade ao meio de campo, fator que interfere na capacidade de pressionar alto e sustentar ritmo ao longo do jogo. O histórico de confrontos diretos entre Guarani e Botafogo mostra partidas geralmente marcadas por equilíbrio e decisões concentradas em detalhes. Mesmo quando um dos lados vive momento mais estável, o duelo tende a se nivelar pela familiaridade entre os clubes e pela forma como os estilos se chocam. É comum ver jogos travados no início, com poucos espaços e muita disputa por segunda bola, cenário que testa a paciência e leitura tática de ambos os lados. A forma recente na competição atual revela um Guarani mais organizado sem a bola, mas ainda em busca de constância na criação ofensiva. As mudanças frequentes no time titular afetam o entrosamento e o tempo das jogadas, criando momentos de domínio alternados com períodos de retração. O Botafogo apresenta postura mais direta, tentando acelerar o jogo sempre que possível, mas encontra dificuldades quando precisa propor diante de linhas compactas, especialmente sem todas as suas peças de referência disponíveis. O mando de campo pesa no aspecto emocional e estratégico.
O Guarani se sente mais confortável em seu ambiente, o que favorece a execução de um plano mais paciente e controlado, embora aumente a cobrança por resultado. O Botafogo, acostumado a atuar fora de seus domínios, tende a adotar postura pragmática, explorando erros e oscilações do adversário. As condições climáticas e o estado do gramado entram como variáveis importantes, capazes de reduzir a velocidade do jogo e favorecer um confronto mais físico e disputado. A arbitragem assume papel relevante em um duelo de intensidade constante. Um critério mais rigoroso pode quebrar o ritmo e favorecer quem prefere um jogo mais cadenciado, enquanto uma condução mais permissiva tende a elevar o nível de contato e o desgaste emocional. Esse detalhe costuma influenciar ajustes ao longo do jogo, tanto na agressividade defensiva quanto na escolha das ações ofensivas. A gestão de elenco pensando nos próximos compromissos também interfere na tomada de decisão. O Guarani precisa equilibrar competitividade e preservação física para não ampliar o quadro de desfalques, o que pode resultar em mudanças graduais de postura. O Botafogo enfrenta dilema semelhante, especialmente pela menor margem de reposição em alguns setores. Esse contexto abre espaço para zebras silenciosas, construídas pela soma de desgaste, escolhas estratégicas e leitura inadequada de momentos-chave. Análise final. O jogo se apresenta como um teste de paciência, disciplina tática e controle emocional, em que desfalques, forma recente e gestão de elenco têm peso semelhante ao talento individual. O histórico equilibrado, aliado aos fatores externos e aos estilos de jogo, constrói um cenário onde detalhes e capacidade de adaptação ajudam a entender tudo o que pode se desenvolver em campo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9. Brusque e Concórdia. O confronto coloca frente a frente duas equipes do futebol catarinense que chegam à temporada atual marcadas por ajustes importantes no elenco, especialmente em função de desfalques que alteram a dinâmica coletiva. O Brusque entra em campo com ausências que afetam a rotação defensiva e a saída de bola, exigindo maior cautela na construção e uma postura mais equilibrada entre ataque e proteção. Essa limitação recente faz com que o time valorize posse consciente e posicionamento, evitando exposições desnecessárias. O Concórdia, por sua vez, trabalha com um elenco mais curto e sente baixas em setores de intensidade, o que interfere na capacidade de manter pressão constante e obriga o time a dosar esforço ao longo do jogo. O histórico de confrontos diretos entre as equipes ajuda a entender por que esse tipo de duelo costuma ser mais complexo do que aparenta. São partidas tradicionalmente disputadas, com ritmo controlado e poucos espaços, onde o fator emocional costuma pesar tanto quanto a parte tática. Mesmo quando um dos lados chega mais estruturado, o conhecimento mútuo e a rivalidade regional tendem a equilibrar forças, transformando cada detalhe em elemento decisivo para o andamento do jogo. A forma recente na competição atual mostra o Brusque mais sólido na organização sem a bola, mas ainda buscando constância ofensiva, principalmente quando enfrenta adversários que se fecham bem. As mudanças frequentes no time titular, motivadas por desfalques e gestão física, afetam o entrosamento e o tempo das jogadas. O Concórdia apresenta um comportamento mais reativo, apostando em transições e bolas longas, mas encontra dificuldades quando precisa propor o jogo e sustentar posse em zonas mais avançadas. O mando de campo tende a favorecer o Brusque no aspecto emocional, com maior familiaridade com o ambiente e melhor comunicação dentro de campo. Esse conforto ajuda na execução de um plano mais paciente, embora também traga cobrança adicional por desempenho. O Concórdia costuma se adaptar a esse cenário, adotando postura competitiva e pragmática,
explorando erros e momentos de desorganização do adversário. As condições climáticas e o estado do gramado entram como fatores relevantes, capazes de reduzir a velocidade do jogo e favorecer um confronto mais físico e concentrado no meio. A arbitragem assume papel importante em um duelo com tendência a disputas intensas. Um critério mais rigoroso pode controlar o ritmo e diminuir o número de contatos mais duros, favorecendo quem prefere um jogo mais cadenciado. Já uma condução mais permissiva tende a elevar o nível de choque e o desgaste emocional, cenário que costuma influenciar diretamente ajustes táticos ao longo da partida. O planejamento para os próximos compromissos pesa na tomada de decisão das duas equipes. O Brusque precisa equilibrar competitividade imediata com preservação física, evitando ampliar o quadro de desfalques em um calendário exigente. O Concórdia enfrenta desafio semelhante, principalmente pela menor margem de reposição em alguns setores. Esse contexto cria espaço para zebras silenciosas, aquelas que surgem da soma de desgaste, escolhas estratégicas e leitura inadequada de momentos-chave. Análise final. O jogo se desenha como um confronto de paciência, disciplina tática e controle emocional, em que desfalques, forma recente e gestão de elenco têm peso semelhante à qualidade individual. O equilíbrio histórico, aliado aos fatores externos e aos estilos de jogo, constrói um cenário onde atenção aos detalhes e capacidade de adaptação ajudam a entender tudo o que pode se desenvolver em campo. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10. Flamengo e Sampaio Corrêa. O confronto se insere em um cenário de leitura estratégica cuidadosa, em que a diferença de estrutura entre os elencos existe, mas é atravessada por desfalques que interferem diretamente no comportamento coletivo. O Flamengo chega com ausências que impactam principalmente a intensidade da marcação alta e a fluidez entre meio e ataque, exigindo maior controle do ritmo e escolhas mais racionais na circulação da bola. A gestão física se torna determinante para evitar desequilíbrios ao longo do jogo, o que pode reduzir a agressividade contínua. O Sampaio Corrêa enfrenta limitações mais profundas de elenco e sente baixas em setores de sustentação defensiva, fator que obriga a equipe a priorizar organização, compactação e leitura de espaço para competir. O histórico de confrontos diretos carrega um peso simbólico claro, pois normalmente coloca o Flamengo no papel de controle e o Sampaio Corrêa na posição de resistência. Esse tipo de duelo costuma testar a paciência de quem propõe o jogo e valorizar a concentração de quem se defende. Ao longo desses encontros, detalhes como posicionamento em bola parada e disciplina tática costumam ser mais decisivos do que volume ofensivo, reforçando a ideia de que tradição não elimina risco quando o contexto é bem administrado pelo lado mais pressionado. A forma recente na competição atual mostra o Flamengo com domínio territorial recorrente, mas alternando picos de intensidade com momentos de administração, reflexo direto das mudanças no elenco e da necessidade de rodar peças. As ausências afetam o entrosamento em alguns corredores, especialmente quando o adversário fecha linhas e reduz o espaço entre setores. O Sampaio Corrêa apresenta postura predominantemente reativa, apostando em linhas compactas e transições rápidas, mas encontra dificuldades para sustentar posse e aliviar pressão por períodos mais longos, o que exige alto nível de concentração defensiva. O mando de campo influencia tanto o aspecto emocional quanto a execução do plano de jogo. O Flamengo se sente mais confortável no ambiente e tende a assumir o controle desde cedo, o que facilita a imposição de um jogo baseado em posse e circulação. Essa condição, porém, aumenta a cobrança por eficiência e paciência. O Sampaio Corrêa, acostumado a atuar em contextos desfavoráveis, costuma se organizar bem defensivamente e explorar erros pontuais, usando o tempo e o desgaste do adversário como aliados. As condições climáticas e o estado do gramado
entram como fatores que podem reduzir a velocidade da troca de passes e favorecer um confronto mais físico e concentrado no meio. A arbitragem assume papel relevante em um jogo com tendência a contato constante. Um critério mais rigoroso tende a controlar o ritmo e diminuir disputas mais duras, favorecendo quem prefere um jogo mais cadenciado. Já uma condução mais permissiva pode elevar o desgaste físico e emocional, criando um ambiente de maior tensão e exigindo ajustes constantes de postura e posicionamento. Na gestão de elenco, os próximos compromissos pesam nas decisões estratégicas. O Flamengo precisa equilibrar intensidade e preservação física para não ampliar o quadro de desfalques em uma sequência exigente. O Sampaio Corrêa também administra esforço máximo de seus principais jogadores, já que a margem de reposição é reduzida. Esse contexto abre espaço para zebras silenciosas, construídas pela soma de desgaste, concentração e leitura inadequada de momentos-chave. Análise final. O jogo se apresenta como um exercício de controle emocional e maturidade tática, em que desfalques, forma recente e gestão de elenco têm peso semelhante à qualidade individual. A diferença de contexto entre as equipes é clara, mas fatores externos, histórico e comportamento estratégico ajudam a explicar por que a atenção aos detalhes se torna essencial para compreender tudo o que pode se desenvolver em campo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11. Juazeirense e Bahia. O confronto carrega um contexto estadual que costuma intensificar aspectos emocionais e estratégicos, especialmente diante dos desfalques que afetam a leitura coletiva das equipes na temporada atual. A Juazeirense entra em campo lidando com ausências que reduzem opções de rotação, principalmente em setores de marcação e transição, o que exige maior disciplina tática e concentração constante. Esse cenário leva o time a priorizar organização defensiva e escolhas mais diretas, evitando exposição prolongada. O Bahia, mesmo com elenco mais amplo, também convive com baixas que interferem na intensidade e no encaixe entre meio e ataque, obrigando ajustes no ritmo e na forma de ocupar espaços. O histórico de confrontos diretos entre as equipes reforça a ideia de jogos mais duros do que o contexto externo costuma sugerir. Em encontros anteriores, a Juazeirense frequentemente elevou o nível de competitividade, transformando o duelo em um teste de paciência para o adversário. O Bahia, por sua vez, costuma assumir o controle territorial, mas encontra dificuldades quando o jogo se torna mais físico e concentrado em disputas no meio. Esse retrospecto cria um ambiente de respeito tático, no qual detalhes ganham importância acima da imposição técnica. A forma recente dentro da competição atual mostra a Juazeirense com postura mais reativa, buscando compactação e exploração de erros pontuais. As limitações de elenco afetam a capacidade de manter intensidade ofensiva, mas reforçam a identidade de um time que cresce quando o jogo pede entrega e leitura defensiva. O Bahia apresenta maior volume de jogo e controle da posse, porém, alterna momentos de aceleração com períodos de administração, reflexo direto da gestão física e das ausências em setores criativos. O mando de campo influencia principalmente o aspecto emocional. A Juazeirense se sente fortalecida pelo ambiente, o que favorece uma postura combativa e disciplinada, enquanto o Bahia precisa lidar com a pressão externa e com a necessidade de manter concentração para não ser envolvido pelo ritmo do jogo. As condições climáticas e o estado do gramado entram como fatores relevantes, já que podem reduzir a velocidade da bola e favorecer um confronto mais físico, cenário que tende a equilibrar forças. A arbitragem assume papel central em um duelo com tendência a disputas intensas. Um critério mais rigoroso pode controlar o ritmo e diminuir o contato excessivo, favorecendo quem busca jogo mais técnico. Já uma condução mais permissiva
tende a aumentar o desgaste e a carga emocional, exigindo ajustes constantes de postura e comunicação dentro de campo. A gestão de elenco pensando nos próximos compromissos também pesa nas decisões estratégicas. A Juazeirense precisa administrar esforço máximo de seus atletas para evitar ampliar o quadro de desfalques, o que pode resultar em mudanças graduais de intensidade. O Bahia, inserido em um calendário mais exigente, tende a equilibrar ambição imediata com preservação física. Esse contexto cria espaço para zebras silenciosas, construídas pela soma de desgaste, ambiente e leitura inadequada de momentos-chave. Análise final. O jogo se desenha como um confronto de controle emocional, adaptação tática e atenção aos detalhes, em que desfalques, forma recente e gestão de elenco têm peso semelhante à qualidade individual. O histórico estadual, aliado aos fatores externos e ao estilo das equipes, ajuda a entender por que esse duelo exige leitura cuidadosa para compreender tudo o que pode se desenvolver em campo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12. Vila Nova e Jataiense. O duelo entre Vila Nova e Jataiense carrega um contexto estadual que costuma revelar mais do que a simples diferença de divisão ou investimento. O Vila Nova chega pressionado por uma sequência recente marcada por oscilações de desempenho, muito influenciadas por desfalques pontuais no setor defensivo e por ajustes ainda em andamento no meio-campo. A ausência de peças-chave tem exigido adaptações constantes, com mudanças de posicionamento e funções, o que impacta diretamente a fluidez coletiva. Já a Jataiense encara o confronto com elenco mais curto, porém acostumado a atuar junto, o que favorece entrosamento e leitura rápida de jogo, mesmo quando surgem baixas por desgaste físico. O histórico de confrontos diretos entre as equipes mostra encontros tradicionalmente mais equilibrados do que o senso comum sugere. Em jogos anteriores, a Jataiense conseguiu competir explorando organização defensiva e transições rápidas, enquanto o Vila Nova teve dificuldades quando precisou furar blocos baixos e lidar com jogos mais truncados. Esse retrospecto reforça a importância da paciência e da tomada de decisão correta, já que partidas desse perfil costumam ser definidas por erros pontuais e não por domínio absoluto. A forma recente dentro da competição atual aponta o Vila Nova como uma equipe que busca protagonismo, mas ainda sofre para manter regularidade durante todo o jogo. A intensidade inicial nem sempre se sustenta, muito em função da gestão de elenco e da necessidade de poupar atletas para compromissos seguintes. A Jataiense, por outro lado, apresenta uma postura mais pragmática, consciente de suas limitações técnicas, mas eficiente ao reduzir espaços e induzir o adversário a escolhas previsíveis. Esse contraste de estilos cria um jogo de paciência contra disciplina. O mando de campo tende a pesar emocionalmente a favor do Vila Nova, que costuma crescer empurrado por sua torcida, especialmente nos momentos de pressão alta e bolas paradas. Ainda assim, esse mesmo fator pode gerar ansiedade quando o gol não sai cedo, abrindo margem para a Jataiense ganhar confiança. As condições climáticas e o estado do gramado também entram como variáveis importantes, pois podem diminuir a velocidade da troca de passes e favorecer um jogo mais físico e direto. A arbitragem assume papel relevante em confrontos estaduais, onde o número de disputas aumenta e o clima pode esquentar rapidamente. Um critério mais rígido tende a proteger o ritmo do jogo e evitar excesso de faltas, enquanto uma condução mais permissiva pode transformar o duelo em uma sequência de interrupções, cenário que geralmente beneficia quem se defende melhor. Esse detalhe influencia diretamente a estratégia adotada ao longo da partida. A gestão de elenco pensando nos próximos jogos pesa nas decisões dos dois lados,
O Vila Nova precisa equilibrar a necessidade de resultado imediato com a preservação física de jogadores importantes, enquanto a Jataiense costuma extrair o máximo de seus titulares, mesmo correndo riscos de desgaste. Esse conjunto de fatores abre espaço para surpresas, já que zebras frequentemente nascem da soma entre excesso de confiança, leitura equivocada do contexto e aproveitamento eficiente das poucas oportunidades criadas. Análise final. O confronto se desenha como um teste de maturidade tática e emocional, em que desfalques, forma recente, histórico estadual e gestão de elenco se misturam para construir um cenário mais complexo do que parece à primeira vista. Entender esses detalhes é fundamental para compreender como o jogo pode se desenvolver e por que esse tipo de duelo raramente segue roteiros simples. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13. Paysandu e Remo. O clássico entre Paysandu e Remo carrega um peso que ultrapassa a tabela e exige leitura cuidadosa do momento atual de cada elenco. O Paysandu chega com ajustes importantes após conviver com desfalques que afetaram principalmente a consistência defensiva e a construção pelo meio. A comissão técnica tem alternado peças para administrar desgaste e manter competitividade, o que gera variações de desempenho dentro do mesmo jogo. Do outro lado, o Remo também lida com ausências pontuais, sobretudo em setores de criação, e isso tem levado a uma proposta mais cautelosa, priorizando organização e controle emocional em vez de exposição excessiva. O histórico recente de confrontos diretos reforça como esse clássico costuma ser decidido nos detalhes. Mesmo quando um dos lados atravessa a fase mais estável, o equilíbrio aparece em disputas intensas, com poucos espaços e forte componente emocional. É comum ver jogos amarrados no início, com estudo mútuo, e crescimento apenas após o primeiro erro forçado. Essa característica transforma cada decisão, cada bola parada e cada disputa individual em fatores potencialmente decisivos. A forma recente dentro da competição atual mostra o Paysandu buscando maior regularidade, alternando bons momentos de pressão alta com períodos de queda de ritmo. Essa oscilação está ligada à gestão do elenco e à necessidade de poupar atletas mais exigidos fisicamente. O Remo, por sua vez, apresenta padrão mais constante, ainda que menos agressivo, apostando em linhas compactas e saídas rápidas quando o adversário se expõe. Essa diferença de abordagem cria um duelo de estilos que testa paciência e disciplina tática. O mando de campo influencia diretamente o ambiente do jogo, especialmente em um clássico regional. A presença da torcida costuma empurrar o time da casa a assumir protagonismo, mas também aumenta a cobrança por intensidade desde o início. Esse cenário pode gerar ansiedade se o controle não se traduz em chances claras, abrindo espaço para o rival ganhar confiança. As condições climáticas típicas da região, com calor e umidade, tendem a afetar o ritmo e favorecer quem administra melhor o esforço ao longo do jogo. A arbitragem ganha relevância em um confronto marcado por rivalidade histórica. Um critério firme ajuda a conter excessos e manter o jogo fluido, enquanto decisões inconsistentes podem elevar a tensão e fragmentar a partida. Esse aspecto dialoga diretamente com o estilo das equipes, já que ambas utilizam intensidade física como parte de sua identidade competitiva. Pensando nos próximos compromissos, a gestão de elenco pesa nas escolhas estratégicas. O Paysandu precisa equilibrar a busca por desempenho com a preservação de atletas-chave, enquanto o Remo tende a confiar mais na repetição de seus principais nomes, mesmo sob risco de desgaste. Esse conjunto de fatores mantém viva a possibilidade de zebra, comum em clássicos onde a lógica técnica nem sempre prevalece sobre o contexto emocional e circunstancial. Análise final. O clássico paraense se desenha como um confronto de camadas, em que desfalques, forma recente, histórico, mando, clima e arbitragem
se entrelaçam para criar um jogo imprevisível e carregado de significado. A compreensão desses elementos ajuda a entender por que esse duelo raramente segue roteiros simples e costuma ser decidido na leitura correta dos momentos do jogo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14. Ceará e Fortaleza. O clássico rei chega carregado de contexto e exige uma leitura que vá além da rivalidade. O Ceará entra neste jogo lidando com desfalques que impactam principalmente a fluidez do meio e a capacidade de transição defensiva, o que obriga ajustes constantes ao longo da partida. A comissão técnica tem buscado alternativas dentro do elenco para manter intensidade sem comprometer o equilíbrio, e isso se reflete em variações claras de postura entre um momento e outro do jogo. Já o Fortaleza também convive com ausências relevantes, sobretudo em peças de sustentação e articulação, e isso tem levado o time a priorizar organização coletiva e ocupação racional dos espaços. O histórico recente de confrontos diretos mostra como esse clássico costuma ser menos previsível do que parece. Mesmo quando um dos lados chega em melhor fase, o jogo tende a se nivelar pela entrega, pela leitura emocional e pela forma como cada equipe reage à pressão do ambiente. É comum ver partidas em que o domínio territorial não se converte imediatamente em vantagem prática, reforçando a importância da paciência e da tomada de decisão correta nos momentos-chave. A forma recente dentro da competição atual aponta um Ceará que alterna jogos de imposição com outros de maior cautela, muito em função da gestão física do elenco. O time demonstra capacidade de competir em alto ritmo, mas precisa controlar melhor os períodos de desorganização após perdas de bola. O Fortaleza apresenta um padrão mais consolidado, com linhas compactas e saídas rápidas, ainda que dependa bastante do encaixe coletivo para criar superioridade. Essa diferença de estilo torna o confronto um duelo de leitura tática, em que pequenos ajustes podem alterar completamente o cenário do jogo. O mando de campo pesa de maneira especial em um clássico desse porte. A atmosfera intensa costuma acelerar decisões e amplificar erros, tanto para quem joga em casa quanto para quem atua como visitante. As condições climáticas típicas da região, com calor e desgaste físico elevado, tendem a influenciar o ritmo e favorecer quem administra melhor o fôlego ao longo do jogo. Nesse contexto, a gestão de elenco ganha importância, já que substituições bem planejadas podem mudar o comportamento da partida. A arbitragem também assume papel central, pois qualquer critério inconsistente pode aumentar a tensão e fragmentar o jogo. Em confrontos assim, a capacidade de manter o foco mesmo diante de decisões controversas costuma separar equipes mais maduras das que se deixam levar pelo emocional. Somado a isso, o calendário e os próximos compromissos influenciam escolhas estratégicas, seja para preservar jogadores, seja para apostar em intensidade máxima, o que mantém sempre viva a possibilidade de zebra, tão comum em clássicos regionais. Análise final: Ceará e Fortaleza entram em campo com contextos distintos, mas conectados por um clássico que historicamente desafia favoritismos e exige leitura profunda de desfalques, forma, estilo e ambiente. É um jogo em que a compreensão dos detalhes ajuda a entender por que, muitas vezes, a lógica técnica cede espaço ao peso do contexto e da rivalidade. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia e então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!